E o nome da palavra que nós vamos estar ministrando é: as vitórias não vêm por acaso. Davi, para ele chegar nesse patamar que ele chegou, ele guerreou, e muito. Ele foi um adorador de Deus. E eu estava compartilhando com o pastor Clênio ali, quando o Samir estava lendo o Salmo. Davi realmente, ele era um homem especial. Ele era realmente o homem segundo o coração de Deus. Porque como Davi era adorador. E isso faz toda a diferença. E o maior problema de nós, os crentes, não é problema financeiro. Mas, pastor, você não sabe o que eu estou passando nessa área financeira, pastor. Não é problema familiar. Pastor, você não sabe como é que está lá na minha casa, pastor. Não é um problema na saúde. Pastor, você não sabe como é que está a minha saúde. Não são os problemas nas emoções. O nosso maior problema chama-se independência de Deus. Como nós somos independentes de Deus. E quando a gente estava preparando essa palavra, o Espírito Santo falou assim: como você é independente de mim? Como nós somos independentes de Deus, meus amados? Se a gente tem dinheiro, a gente compra. Se é uma coisa agradável aos nossos olhos, a gente faz. E a última pessoa que nós perguntamos se é para fazer, chama-se Deus. E essa independência de Deus, o pastor Clênio hoje falou de manhã sobre Saul. Saul foi totalmente independente de Deus. Tudo que ele fez foi na independência de Deus. Olha o final de Saul. Já uma pessoa que foi temente a Deus, que foi dependente de Deus, que ele orava para Deus, uma coisa que o pastor Clênio falou que eu não tinha percebido ainda, não tinha, foi que ele, estou falando nem que não tem, mas ele não achou na Bíblia Saul orando o abençoado. E olha que Saul teve problema. E Davi teve os mesmos problemas que Saul, até maiores, só que Davi sempre consultava a Deus. Aleluia. E isso faz toda a diferença. Como é que Saul terminou a vida dele? Mal. Como é que Davi terminou a vida dele? Cheio de vida, cheio de glória e cheio de riqueza. E em nome de Jesus Cristo, essa palavra que nós vamos estar ministrando nessa noite. Sabe por que nós vamos estar ministrando com autoridade para vocês? Porque quando a gente estava preparando essa palavra, eu e a Bruna, nós chegamos e falamos assim: Senhor, perdão, me perdoa porque eu fui independente do Senhor. E quando a gente se arrepende, foi o que nós falamos aqui de manhã, quando nós nos arrependemos, nós temos autoridade para ministrar, para falar em nome de Deus. Amém? Olha só, o título da palavra é: as vitórias não vêm por acaso. Se Deus trouxe esse título e vai ensinar algo para a gente nessa noite, é porque Ele quer nos dar a vitória. Amém? Ele não traria um ensino, não nos traria aqui para trazer uma palavra simplesmente para confrontar a sua vida, a minha vida. Ele nos trouxe aqui para ensinar algo poderoso, para trazer uma palavra transformadora na nossa vida, simplesmente para nos dar a vitória. Então começa a assimilar aí no seu lugar o que Deus está falando com você, o que é que você precisa mudar na sua vida, porque Ele quer te dar a vitória. Pensa aí na vitória que você está precisando, a vitória que você está buscando, as lutas que você está vivendo. Deus nos trouxe essa noite para ensinar algo poderoso. O que Deus trouxe ao nosso coração é que o extraordinário de Deus vai ser entregue nas nossas mãos. O extraordinário, nada menos do que o extraordinário de Deus. Mas para isso a gente vai ter que entender o que a gente está fazendo de errado, mudar a nossa posição, alinhar a nossa vida com a direção de Deus, para chegar no alvo, terminar a nossa vida cheia de dia, cheia de glória e cheia de riqueza. Amém? Abram, por favor, a palavra de Deus, lá no livro de João, capítulo 5, a partir do versículo 16.
João 5, a partir do versículo 16, diz assim: então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus ainda mais queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhe deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Jesus, o Filho de Deus, ele só fazia o que ele via o Pai fazer. Jesus era totalmente dependente do Pai. Jesus tinha curado no sábado, Jesus estava falando que o Deus era o Pai dele, e aquilo ali, tudo o diabo ficava enfurecido. Mas eu creio, sabe o que o diabo mais ficava enfurecido com Jesus? É que Jesus era obediente ao Pai. E isso aí o capeta, ele não aguenta. A nossa obediência, o diabo, ele não suporta. Ele faz tudo para que seja rebelde. Mas quando nós captamos essa mensagem, nós falamos assim: em nome de Jesus, eu não vou ser rebelde. Amém. Eu vou ser obediente para Deus. Nós temos ministrado aqui, e é uma coisa que a gente tem visto, é os céus abertos, não é? A Bruna ministrou uma palavra sobre o céu na onde? Na terra. Na terra. Trazer os céus para a terra. E isso é uma bênção muito grande. Trazer o céu, imagina, tudo que está no céu trazer para a terra. É bênção. Mas, sabe quando é que a gente perde essa bênção? Quando nós somos independentes de Deus. A gente pode orar: Senhor, eu quero o céu na terra, eu quero o céu na terra. Mas quando Jesus te coloca alguma coisa que você tem que fazer, aí você pisa na bola. Filipenses 2,11 diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor é dono. Senhor é aquele que manda, Senhor é aquele que governa, Senhor é aquele que comanda. Jesus Cristo quer ser o Senhor da minha e da sua vida, muito mais do que Salvador. Salvador, a gente não tem dificuldade nenhuma de entender Jesus como Salvador. Todo mundo entrega a sua vida, se rende: eu preciso da sua salvação, Senhor. Mas o problema está em deixar Jesus ser o nosso Senhor. Nós tiramos aqui a palavra senhorio, quer dizer direito de senhor, posse, domínio, Senhor e Salvador. Então, se Ele é Senhor da minha vida, Ele tem que comandar. Se você não pergunta para Ele antes de fazer, como você pode saber se está cumprindo as suas ordens? Jesus é o Senhor da sua vida, amém? Então, Ele tem que comandar tudo, 100%. É o 99% com Deus. É a mesma coisa de zero. Ou Ele comanda 100% da sua vida, ou Ele não está comandando a sua vida. E a vitória que Ele tem para a gente, o alvo que Ele traçou para a gente, só tem um jeito de alcançar: é seguindo o caminho que Ele trilhou. Não adianta você querer chegar no alvo, na promessa, por outro caminho. Não vai chegar. Só vai chegar se for obedecendo às ordens dEle. Nessa noite, o Senhor quer derramar sobre a nossa vida uma unção de dependência absoluta dEle. Amém? Existem dois reinos: teu reino das trevas e teu reino da luz. Um reino, o que ele tem? O reino, por que reino? Porque ele é governado por um rei. E do reino tem duas classes: tem o rei, que é o que comanda tudo, e tem os súditos, que são o quê? Os governados, que tem que fazer o que o rei pede. E, amados, não existe um reino intermediário. Ah, pastor, eu não estou nem no reino da luz, nem no reino das trevas. Eu estou ali no morno, ali eu estou ali no limbo. Não está. No meio do caminho. Olha só, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Então, antes, nós estávamos em qual reino? Reino das trevas.
pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, o que acontecia? Nós éramos do reino das trevas, e aí veio uma força muito mais poderosa, resgatou a gente com poder e com autoridade, resgatou a gente lá das trevas e nos transportou para esse reino. Então, hoje, nós fazemos parte do reino da luz. Amém. O reino de Jesus. É Ele que é o rei da nossa vida. Mas ser rei e não governar, não serve. Olha só, vocês já viram a Inglaterra? A Inglaterra tem uma rainha. Quando a rainha passa, os súditos se ajoelham, os súditos abaixam a cabeça, os súditos a aplaudem, a rainha ela é honrada, ela tem tudo, Ela recebe toda a atenção. toda a honra. Ela é procurada pela imprensa. Ela participa de várias festas. Só tem um detalhe. Ela é rainha, mas ela não manda Nada. nothing. Ó, na hora você atrapalhou meu inglês, dona Maria. Ah, para com Traduzir, isso. amor. Ah, amém. Tradução simultânea, amém. Rapaz, essa nossa igreja, pastor Cleide, essa igreja vai... É para acordar alguns aqui. Só que ela não manda. Tem um parlamento que manda na Inglaterra. Tem um primeiro-ministro. Tem um primeiro-ministro. Ela reina, mas não governa. E aí, algumas igrejas e algumas pessoas vivem essa Inglaterra espiritual. Algumas igrejas, elas falam assim, Jesus é o rei? É o rei. Aleluia. Os louvores falam que ele é o rei. Os pastores falam que ele é o rei. As orações falam que ele é o rei. Tudo fala que ele é o rei. Algumas igrejas são desse jeito. Algumas vidas são desse jeito. Ele reina. A mas gente não se governa. ajoelha, a gente bate palma, a gente adora, fala que ele é o rei, que é o soberano, mas ele não reina na nossa vida. Quem reina somos nós. Quem reina é a carne. O que reina é a soberba. O que reina é as nossas experiências do passado. E Deus, nessa noite, como Ele nos confrontou quando a gente estava ministrando essa palavra. Essa palavra é uma palavra de confronto. É uma palavra de mudança de vida. Porque Ele quer nos dar a vitória. Ele quer. Ele quer realmente que os céus estejam na terra. É da vontade dEle. Ele quer que aonde que a gente esteja, a gente finque a planta dos nossos pés e a vitória é nossa. Amém. Mas para isso, nós vamos nessa noite chegar e falar assim, o que o Caio ministrou aqui, tudo te entrego. Amém. Tudo te entrego. Características de um reino. Qual é a lei do reino das trevas? Abre aí, Efésios 2:3. Cada reino tem uma lei, certo? A lei no Brasil é diferente da lei nos Estados Unidos, que é diferente da lei na Inglaterra, que é diferente da lei na China. Cada reino tem uma lei. Olha como é que era o reino, a lei do reino das trevas. Como é que é? Como é que é? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo o quê? As vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Qual é a lei do reino das trevas? Viva como quiser. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Quem manda no meu nariz sou eu. Eu faço o que me der na telha. Eu sou dono da minha vida, eu sou independente. Essa é a lei do reino das trevas. Você não precisa se privar de nada. Deu na telha, você faz. Eu estou com vontade, eu faço e pronto. A minha carne, o meu desejo, isso me dá prazer. Dá licença, eu tenho direito de um pouco de prazer na minha vida.
É assim que vive quem é comandado pelo reino das trevas. Agora, quem é comandado pelo reino da luz, vive como Gálatas 2:20 diz. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amados, nós queremos viver no reino da luz. Então, nós temos que viver como Jesus quer que a gente viva. Amém. Sendo obediente nos mínimos detalhes. Agora vamos entrar aqui em outra parte prática. Tem gente que obedece a Deus. Senhor, eu obedeço ao Senhor. Menos quando eu estou com raiva. Quando eu estou com raiva, dá licença, Deus. Tu me conhece. Eu obedeço a Deus. Menos quando mexe nessa área da minha vida. Aqui não mexe, não. Aqui é desse jeito. Lembra o Zé falando? Quando ele se converteu, que ele fumava? Por que você não ora? Porque eu gosto. Eu não oro porque eu gosto. E se eu orar, eu sei que eu vou parar. Tem muita gente vivendo assim, na independência de Deus. Vou dar outro exemplo da minha vida, para vocês não acharem que a gente está acusando a igreja. Eu estou falando algo que passou por nós. Passou por nós. Essa palavra, ela foi confrontadora na nossa vida. Há mais ou menos umas 3 semanas atrás, sei lá, eu estava mudando o canal. À noite, já quase dormindo, e de repente estava passando uma série espanhola, sei lá o que era aquilo. E eu comecei a assistir, antiga. E eu comecei a gostar, era tipo um mistério. E a cada capítulo terminava jogando um mistério para o próximo, um mistério para o próximo. E o que começou a acontecer? Eu comecei a assistir toda noite. Eu chegava em casa, eu durmo cedo porque eu acordo cedo. Eu gosto de orar de manhã. E eu chegava em casa, deitava na cama, vou dormir, botava lá. Começava a assistir, terminava o capítulo, o que eu queria? O outro. Não posso dormir agora, peraí, deixa eu ver o que vai acontecer. E fui para o outro. E aí eu estava dormindo 11h30, meia-noite. E aí o que acontecia? Meu despertador tocava assim que eu dava soneca, 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 soneca. E aí foi 1 semana, 2 semanas. O Zé até passou e falou comigo. Não, mas você está assistindo isso aí, hein? Já parou para perguntar se é de Deus esse negócio? E eu não gostei da pergunta que ele fez. É assim, não é novela. É novela, é um seriado. Só que... Eu acho que era novela, mas vamos lá. Não era, não. Só que eu resolvi perguntar para Deus. Eu percebi que aquilo não estava me fazendo bem, estava roubando algo da minha vida. E eu só perguntei, gente, foi uma perguntinha simples. Deus, é para eu continuar assistindo isso? Veio um não dentro da minha mente, mas assim, um não que encheu minha mente inteira, encheu meu coração inteiro. Olha, eu acho que mais 2 capítulos eu descobria quem era o assassino. Sabe quando eu vou descobrir? Nunca mais. Amém. Porque eu sou dependente de Deus. Agora o diabo, ele vai usando coisinhas assim, sabe? Usa coisinhas, usa um pedacinho aqui, usa outro pedacinho ali. Quando você vê, você começa a ser independente de Deus. E eu tenho orado por alvos grandes na minha vida. Alvos grandes na minha casa, na minha família, para a vida dos meus filhos, para o nosso casamento, para as nossas finanças, para esse ministério. São coisas grandes. E se eu quero algo grande de Deus, eu tenho que ter uma dependência grande dEle. Eu não posso deixar o diabo roubar coisinhas pequenininhas. São coisas bobas, que parecem bobagem. Mas o Espírito Santo de Deus quer te ensinar a ser absolutamente dependente dEle. Amém? Nós temos que estar 100% para Deus. Obediente ao comando de Deus. O que Deus falar com você, você vai fazer. Mas para Deus falar tem um detalhe. Você precisa o quê? Perguntar para Ele. Perguntar tudo, perguntar Amados, sempre. Você vê fazendo, mas pastor, tem coisa boba? Tem. Na época lá que a gente estava lá na Central, culto abençoado que foi. A gente saía, parecia que estava pisando nas nuvens. E o Juan e o Isaac, menores, pequenininho. E aí eu falava assim, pessoal, vamos no Primo Piato? Aí os dois, né? Vamos. Aí a Bruna nunca foi chegar nesse trem. Comida ruim. E ela falava assim, Primo Piato, domingo, pizza.
Ah, não vou mesmo. Ah, vamos, aí já os dois. Ah, não, mas vamos, e não vamos. E era aquela briga. A gente ia, mas a Bruna ficava pau da vida. E a gente brigava. Independência de Deus. Sabe por quê? Gente. Independência de Deus. Dependência De Deus. Ó, são nos detalhes que a gente vai pecando. E Deus está falando assim, meu filho, não é desse jeito. Perder tempo. Eu estou com pressa de te abençoar. E quando a gente fala assim, muita gente, eu já escutei muita gente falar, eu faço isso porque isso me dá prazer. Aí Deus trouxe para a gente o Salmo número 1. Aí vamos primeiro para o versículo 3. Diz assim: tudo quanto fizer, prosperará. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no seu tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Rapaz, aí Quem o crente já dá um glória a Deus, o crente já dá uma cambalhota. Eu sou desse jeito, porque eu vou prosperar, tudo que eu faço prospera, e tudo que amém, tá ligado, e eu declaro, profetizo, os céus abertos. Volta no 2. Aí vamos lá. Antes de tudo prosperar, o seu prazer. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Lei é o quê, gente? Lei é ordem. Lei é comando. O seu prazer está na lei do Senhor. Não é você amar a Bíblia, beijar. Te amo, lei. Te amo, Bíblia. Eu amo tanto esse livro. Prazer na lei do Senhor é prazer em obedecer à lei do Senhor. Quer prosperar em tudo quanto você faz? Obedeça a Deus em tudo que você for fazer. Agora, Amém? olha só, deixa eu dar um exemplo bem... Mais um. Glória a Deus. Agora, esse não é pra gente, porque a gente estava aqui. Na sexta-feira, teve a vigília. E algumas pessoas não vieram na vigília. Porque a vigília, pastor Clênio, ela coincidiu com a abertura dos Jogos Olímpicos. Aí os crentes falaram, não, eu preciso ver a abertura dos Jogos Olímpicos. No Brasil. Afinal de contas, é uma abertura só. E é no Brasil. É no Rio de Janeiro. E eu não vou na vigília. Acabou. Decidi. Sabe por que essas pessoas não vieram? Aí, amados, olha só. O pastor Mano, que ministrou sexta-feira aqui na vigília, os que vieram, ele falou assim, mulheres que estão com alguma enfermidade, vem aqui na frente. Quem estava lá vendo fogos, o Cristo ficando vermelho e preto, Veloso, e não sei o quê, Gil, e um monte de bagulheira, e os negócios todos lá, o trem rolando lá no Rio de Janeiro, ficaram lá. E quer saber de uma coisa? As mulheres que são aqui da igreja, que ficaram lá, não receberam o que o pastor Mano ministrou. Que Deus ministrou através da vida do pastor Mano. Aí, cura das enfermidades. Os empresários daqui, os crentes daqui, o pastor Mano chegou e falou assim, você crente, você empresário, você que está precisando de um milagre na sua empresa, vem aqui. Deus vai fazer. Sabe o que aconteceu com os empresários da igreja? Os caras que estão querendo din-din. Ficaram lá vendo a cidade maravilhosa, os arcos, e não sei o quê. E a Anitta, né, rebolando lá, Anitta. E sabe o que aconteceu com esses empresários? Eu vim aqui, eu estava aqui. Eu recebi. Agora, é bem simples, meus amados. Simples, desse jeito. Senhor, é para eu ficar vendo a abertura de Jogos Olímpicos? Fala comigo. E aí, qual era o tamanho do não que você falou? Eu gostei daquele não que você falou. Qual era o tamanho do não que Deus ia falar para essa pessoa? Encher a casa inteira, não era nem a cabeça toda. A gente está acostumado a decidir as coisas e pronto. Não vou e pronto. Eu não vou. Eu não quero ir, eu não vou. E o que Deus está falando nessa noite é para de ser independente. Para de ser independente. Eu quero te abençoar. Eu quero levar sua vida para um novo patamar. Eu quero te ensinar que o que é andar comigo. E quando você anda comigo, quando você caminha na minha direção, me obedecendo em
todas as coisas, você vai ver a sua vida entrar num outro patamar espiritual. Você vai ver tudo que você fizer prosperar. Tem coisa retida na sua vida, tem coisa presa na sua vida, tem coisa que você está orando e não está acontecendo. O Espírito de Deus está aqui nessa noite dizendo: para de ser desobediente, independente, porque é mais do que desobediência que nós estamos falando, tá, gente? Não estou falando assim, Deus mandou e você desobedeceu. Eu estou falando de ser independente. Nem pergunto para Deus. Eu nem quero ouvir a opinião de Deus. É muito mais profundo do que simplesmente desobedecer. É perguntar: Senhor, qual é a sua vontade? E a resposta de Deus é que a vontade dele é sempre, incondicionalmente, boa, perfeita e agradável. Quer prazer na sua vida? Busca a vontade de Deus, porque ela é sempre agradável. Levanta de manhã cedo e fala assim: Deus, o que o Senhor tem para mim nessa manhã? Eu quero ouvir a tua voz, eu quero estar dependente do Senhor. Esses dias a gente ouvindo o John Bevere, naqueles estudos que a gente indicou, ele falou uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção. Que Deus falou para ele assim: Deus manda a gente orar sem cessar, não é? A oração é um diálogo. A gente fala, Deus fala, a gente fala, Deus fala, a gente fala, Deus fala. Se Deus está mandando a gente orar sem cessar, é porque Ele quer falar com a gente sem cessar. Ele quer dar direção para a gente o tempo todo, em cada passo que a gente der, em cada direção que a gente der na nossa vida, é sem cessar, é o tempo todo. Se a gente buscar a Deus, Ele vai nos abençoar. Deixa eu falar aqui essa parte, amor. Eu gostei muito dessa parte aqui, quando Deus trouxe para a gente. Isso aqui é para a gente, mais para a gente, viu, pastor Clênio? Para os mais espirituais, para os que acham assim que conhecem a palavra de Deus, para os que acham que não, eu não preciso nem orar por isso, porque é óbvio que Deus quer que eu faça isso. É óbvio que Deus quer que eu vá orar por um enfermo. É óbvio que Deus quer que eu abençoe uma pessoa. É óbvio. Aí Deus trouxe isso aqui. Não tem nada de óbvio comigo. Olha só. Comigo tem comando para todas as coisas. João capítulo 11. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Agora você imagina a gente no lugar de Jesus. Como é que é? Meu amigo Lázaro. A pessoa que eu amo, Lázaro, está enfermo? Eu vou lá agora. Nesse exato momento. Eu vou lá agora. Vou fazer o que Deus quer que eu faça, que é curar Lázaro. Se eu não for, o que vão pensar de mim? Já pensou, se eu não vou e Lázaro morre? Acabou minha fama, acabou meu ministério. Jesus podia agir como muitos de nós agiria. Muitos de nós seríamos impetuosos. Iríamos para fazer a obra. É a obra de Deus, independente de Deus. E aí, olha só que coisa tremenda que Deus trouxe. Quando nós somos independentes de Deus, mesmo que pareça bom, nós fazemos o bom e perdemos o extraordinário. Seria bom curar Lázaro? Seria. Mas seria extraordinário ressuscitar Lázaro dos mortos. Não faça nada sem consultar a Deus. Não faça nada sem o comando de Deus, por mais óbvio que pareça. Às vezes, o irmão chega para você e fala que está passando uma necessidade financeira, e o desejo do seu coração é abençoar aquele irmão. Não, eu tenho, eu posso, eu vou abençoar, me dá aqui, eu vou pagar sua conta de luz, eu vou pagar seu aluguel. E às vezes que a gente faz isso sem consultar a Deus, a gente está dando bom para aquela pessoa, e tirando o extraordinário de Deus da vida dela. Nós não vamos fazer mais nada a partir de hoje, amém? Absolutamente nada sem consultar o Senhor, por mais óbvio que pareça. Nós vamos estar sempre na dependência do Senhor, na direção do Senhor, ouvindo o comando do Senhor na nossa vida, amém? Lucas 14:33 diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu
discípulo. Renunciar E aí a vamos pegar tudo que possui. duas pessoas aqui, bem rapidinho, para a gente orar. Uma que foi independente de Deus, que foi o jovem rico, lá em Marcos capítulo 10. Porque uma das áreas que as pessoas mais têm dificuldade de ser dependente de Deus é a área financeira. Porque você trabalha, você ganha dinheiro, você vai lá e gasta como você quiser. E aqui tem duas pessoas, que uma foi totalmente independente de Deus na área financeira e a outra foi totalmente dependente de Deus. E dois destinos completamente diferentes. Quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse: Vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Não foi capaz de ser dependente de Deus na sua vida financeira. Agora vamos ver uma outra pessoa aqui. Lucas 19. Versículo 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu. Outro rico, hein? Chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguiu por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. E ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Dependência. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa. Aleluia. Amados, dois homens ricos, um independente de Deus e um totalmente dependente de Deus. Zaqueu, naquele dia houve salvação na casa de Zaqueu. E Zaqueu era um pecador. Aquele homem, Jesus chamou ele de: você quer ser perfeito? Aquele homem foi ver Jesus, se ajoelhou perante Jesus, ou seja, aquele homem perante o mundo era muito melhor do que Zaqueu. Ele reconheceu Jesus como rei, mas não deixou Jesus governar a vida dele, não obedeceu o comando: vai, vende tudo que tem e me segue. Foi uma ordem, não foi? Não obedeceu. Hoje nós vamos estar ministrando o que é que você tem feito com independência de Deus. E essa noite é uma noite de arrependimento. Aleluia. Nós vamos estar orando. E eu queria que você ficasse de pé.